Pai do Senhor, irmãos, o Senhor tem uma palavra para o seu dia hoje, que se encontra em 1 Samuel 15. Vamos começar lendo do 1 até o 3 e alguns versículos a seguir, que vai falar assim. Então disse Samuel a Saul: O Senhor me enviou para te ungir sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz do Senhor. Ouve, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se opôs no caminho quando subia do deserto. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até aos de peito, desde os bois até ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar aqui, né? Que Deus manda, né, Saul destruir totalmente os amalequitas. A palavra do Senhor vai falar que Deus se recorda, né? Que ele se opôs, né, no caminho quando o povo saiu ali, né, do Egito. E a palavra do Senhor vai falar que Deus mandou com que Saul fosse, né, contra eles, contra os amalequitas, e destruísse aquele povo ali totalmente, para que não restasse ninguém. A palavra do Senhor foi bem clara aqui. Nem homens, nem mulheres, né, nem crianças, nem bebês e nem animais, até os animais, o Senhor, né, ordenou ali com que Saul destruísse. E quantas vezes, né, o Senhor nos manda, né, fazer algo e nós não obedecemos, né, a palavra do Senhor. E como o Senhor nos pediu, né, para fazer. E aqui, irmãos, no 4 vai falar: E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens a pé, e 10.000 homens de Judá. O 7. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Ávila até chegar a Sul, que está defronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir, porém a todas as coisas desprezíveis e vil destruíram totalmente. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que aqui Samuel, que aqui Saul, ele já começou, né, a desobedecer a ordem do Senhor. A ordem do Senhor era para matar, né? Desde o homem, né, mulher, criança, bebê, até os animais. Mas a palavra do Senhor vai falar que ali Samuel, né, e o Saul e o povo, eles destruíram mulheres, né, crianças, e as coisas vios, as coisas desprezíveis, né, que eles não queriam, eles destruíram totalmente. Mas a palavra do Senhor vai falar que o melhor, né, dos animais, que as melhores coisas ali eles conservaram. Ali eles pegaram para si, eles já começaram a desobedecer a ordem do Senhor, porque a ordem do Senhor era para destruir tudo. Não era para pegar nada, não era para poupar nada. E a palavra do Senhor também vai falar que eles destruíram a todos, mas ao rei, né, Agag, eles pouparam a vida do rei Agag. Então, irmãos, Saul, ali ele pecou ali, né, gravemente. Por quê? Porque ele
desobedecer uma ordem direta à lei do Senhor. O Senhor falou com ele, faz assim, e ele fez totalmente ao contrário. E quantas vezes fazemos assim também? O Senhor nos manda, é desse jeito, eu quero desse jeito, e a gente faz totalmente contrário. E o Senhor fala conosco através dessa palavra. Cuidado, né? Tenha o cuidado de fazer tudo conforme, né? Eu te mandar, não desobedeça, né? A minha ordem. Se eu te mandar para fazer desse jeito, é desse jeito. Não queira fazer do teu jeito. O Senhor, Ele sabe, né, o que é melhor. Se o Senhor falou que não presta, se o Senhor falou que não quer, né, muitas vezes a proximidade, amizades, obedeça a voz do Senhor, porque o Senhor, Ele conhece, né, não só o hoje, o agora, mas o Senhor conhece o futuro, o Senhor conhece o nosso amanhã. Nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. E aqui, irmãos, no 10 vai falar assim: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto se desviou e deixou de me seguir, e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite e clamou ao Senhor. Aqui, o Senhor, né, já revelou aqui a Samuel, né, que Saul ele tinha desobedecido, né, a ordem do Senhor. E que o Senhor havia se arrependido, né, de ter colocado ele, né, como rei ali sobre o povo de Israel. Por quê? Porque Saul ele não era obediente aos mandamentos do Senhor. E o Senhor também começa, né, já falando conosco aqui através dessa palavra aqui. Cuidado, né, para você não desobedecer a voz do Senhor, porque o Senhor, Ele é o Deus, né, que Ele levanta, né, mas o Senhor também é o Deus que abate. O Senhor é o Deus que arrepende também, né, das coisas que Ele faz conosco, tanto para o bem quanto para o mal, né, como foi aqui no caso de Saul. Aqui no caso de Saul, o Senhor se arrependeu, né, de ter havido posto ele como rei, porque ele não obedecia à voz do Senhor. E triste é quando o Senhor, né, ele se arrepende de algo, né, de algo bom que ele fez na nossa vida. Porque, irmãos, o Senhor, ele é grande, né, ele é poderoso. E nós somos nada, né, diante da grandeza do Senhor. Então, se o Senhor, né, te colocou em algum cargo, ou o Senhor te confiou algo, né, para você fazer, não faça como Saul, não. Não desobedeça a voz do Senhor, não. Mas siga tudo quanto o Senhor te mandar, né, fazer, para que o Senhor continue, né, te abençoando a cada dia mais. E aqui no 13 vai falar: veio, pois, Samuel a Saul, e saiu-lhe e disse: bendito seja tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para oferecê-la ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído completamente. Então a palavra do Senhor vai falar que ali quando Samuel ele foi, né, até Saul, a palavra do Senhor vai falar que Saul ali, né, muito se alegrou com Samuel, mas Samuel, né, e ali ele se alegrou, né, quando ele viu Samuel, e ele falou, né, para Samuel que ele tinha cumprido a palavra do Senhor.
Só que ele não tinha cumprido a palavra do Senhor. Pelo contrário, né? Ele tinha feito totalmente contrário. Por quê? Porque os olhos dele ali e do povo foi sobre o melhor daquela terra. Então eles conservaram ali o melhor do gado, o melhor, né, das ovelhas. E eles desobedeceram, eles não mataram tudo, exterminaram tudo como o Senhor mandou, não, mas eles trouxeram, né, o melhor daquela terra. E também o rei daquela terra. E por que Saul e o povo fizeram isso? Porque eles colocaram o olho ali, né, no melhor ali, né, nas melhores coisas e desprezaram, né, a palavra do Senhor. Então eles quiseram, foi para si, né, mais riquezas, né, eles quiseram para si benefícios. Eles não pensaram que o melhor para eles era a presença do Senhor, era ter ao Senhor. Porque melhor é para nós o Senhor do que presentes. Melhor para nós é o Senhor do que coisas que o Senhor não quer, né, que tenhamos. Porque se o Senhor quisesse que Saul e o povo tivesse, né, tomado o melhor, né, daquela terra, né, das vacas, das ovelhas, o Senhor tinha permitido, não que, né, com que eles trouxessem, mas o Senhor falou que não era para poupar nada e nem ninguém. E a palavra do Senhor vai falar que ali nele, falando com Samuel, que o povo tinha poupado, né, para oferecer, né, ao Senhor como sacrifício ali, irmãos. Mas a palavra do Senhor também vai falar que o Senhor, ele não se agrada, né, de sacrifícios. Mas o Senhor, ele se agrada, né, é que obedecemos, né, a voz do Senhor. O Senhor requer de nós não é sacrifício, mas obediência. E isso faltou, né, em Saul, obediência da parte dele, né, para com o Senhor. Deixa eu ver, não foi que eu parei. No 16 vai falar: Então disse Samuel a Saul: Espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu por rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai, destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Então o Senhor está falando, né? Falou aqui que Saul, ele sendo pequeno, né? O Senhor colocou ali sobre o povo, né, de Israel. Mas ele não deu valor, né? Aquilo que o Senhor tinha feito na vida dele, ele não valorizou, né? A presença do Senhor, aquele cargo ali de rei que o Senhor tinha dado para ele, mas ele achou melhor, né? As riquezas aqui dessa terra, ele achou melhor os presentes. Então ele trocou, né, a presença do Senhor, a obediência ao Senhor, por presentes, por algo, né, que fosse beneficiar a sua vida, ainda que fosse coisas, né, momentâneas, né, passageiras. Ele optou, né, por ter aquelas coisas ao invés da presença do Senhor. E aqui no 19 e no 20 vai falar: Porque, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor, antes voastes ao despojo e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor. Então aqui o Senhor falou, né, com ele: Por que você não deu ouvidos, né, à voz do Senhor e voaste e lançaste sobre os despojos? Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei o caminho a que o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. Então aqui Saul,
ele ainda estava ali contendendo, né, querendo ter razão. Ele falou ali que ele tinha dado ouvidos, né, à voz do Senhor. Mas ele não deu ouvidos à voz do Senhor, porque o Senhor mandou ele aniquilar com tudo que tinha ali. Mas eles trouxeram, né, o melhor das ovelhas e das vacas e também o rei, né, o rei dos amalequitas. Eles trouxeram Agag com vida. E não era para eles terem, né, terem poupado nem o melhor do gado e nem o rei, né. E Saul poupou por quê? Porque ele tinha interesses em manter aquele rei vivo, né? O rei, ele era, né? Possuía muitas riquezas, então era interessante para Saul. Se ele poupou o melhor do gado, é lógico que ele ia poupar, né, o rei também, né? Ele ia poupar aquele, né, que ia lhe proporcionar mais riquezas ainda, né, em troca da sua vida. Então ali ele desobedeceu totalmente à voz do Senhor, mas mesmo assim ele ainda achava, né, que ele não tinha desobedecido ao Senhor, ele achava ali que ele estava certo, né, naquilo que ele tinha feito. E aqui, irmãos, no 22 vai falar: porém Saul disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o entender melhor do que a gordura de carneiros. Então Samuel falou aqui, né, para Saul, que o Senhor, ele não tem prazer na desobediência. O Senhor não tem prazer no teu sacrifício, mas o Senhor tem prazer na tua obediência à voz dele. E aqui, irmãos, no 23 vai falar: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então a palavra do Senhor vai falar que o Senhor, né, falou ali através de Samuel a Saul, que a rebelião é como um pecado, né, de feitiçaria, e que o Senhor tinha rejeitado, né, a Saul, porque ele rejeitou a palavra do Senhor. E ali, quando ele rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor ali o rejeitou totalmente ali como rei. O Senhor falou para ele, né, tu não serás mais rei sobre o meu povo. Eu não estarei mais contigo. Porque Saul ali, ele não se arrependeu. Mesmo depois, né, que o Senhor enviou Samuel até ele, né, foi falando ali que trouxe o melhor para sacrificar e não sei o que tinha obedecido à voz do Senhor. Mas em momento algum ele se arrependeu, ele pediu perdão ao Senhor por aquela desobediência ali. E o Senhor é o Deus que conhece, né? A mim e a você, o Senhor conhece quando verdadeiramente pecamos contra o Senhor e nos arrependemos. E aqui não foi o caso de Saul. Tanto é que em momento algum, né, você vê ele pedindo perdão, ele se humilhando diante do Senhor. Não, mas a palavra do Senhor vai falar que ali, quando o Senhor rejeitou, ali ele ficou, né, pedindo para que Samuel fosse, né, adorar o Senhor juntamente com ele. Por quê? Porque ele não queria que Samuel saísse ali e os anciões ali vissem, né, que o Senhor ali o tinha rejeitado. Não, mas ele um meio que coagiu, né, a Samuel a ficar ali com ele e adorar o Senhor juntamente com ele. E não era porque ele estava preocupado ali que o Senhor estava que o Senhor tinha rejeitado, mas é porque ele estava preocupado ali com o povo, né, que ia ver Samuel indo embora. Então o Senhor ali, ele sabia quando ele rejeitou, né, a Saul,
que Saul não era digno de ser rei, né, sobre o seu povo, porque Saul ele pecava e fazia o povo pecar. E ele não se arrependia, ele não tinha um coração que se humilhava diante do Senhor, que pedia perdão. Então que não venhamos ser, né, como Saul. Que venhamos reconhecer quando pecarmos contra o Senhor e nos humilhar e pedir perdão. Não ser como Saul, só querer ter aparência. Mostrar que é o que não é. Porque ali o Senhor já o tinha rejeitado. Mas mesmo assim ele continuou, né, querendo ser rei ainda. Mas triste é quando o Senhor, né, nos abandona, quando a presença do Senhor sai da nossa vida. Então que neste dia, nessa manhã, que venhamos valorizar a presença do Senhor na nossa vida. Valorizar mais do que tudo, mais do que ouro, mais do que prata. Porque a presença do Senhor é mais valiosa. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu para compartilhar com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pela tua palavra. Nos ensine e nos ajude, Pai, a sermos obedientes à tua palavra, meu Pai. E desde já eu quero te pedir que quando essa palavra chegar ao Senhor, com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai, com renovo, e que o Senhor venha estar suprindo também toda a nossa necessidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.